O tema da modernidade líquida, que é um tema sociológico, um tema que nós vamos ver criado pelo sociólogo polonês, hoje residente em Leeds, na Inglaterra, a quem eu tive o privilégio imenso de entrevistar, o Dr. Zygmunt Bauman, que completará este ano 90 anos e tem uma memória privilegiada, não? Uma memória superior à maioria de nós, bem mais jovens do que ele, e uma pessoa bastante ligada a este conceito que ele desenvolveu, que é o conceito de modernidade líquida, que substitui o conceito de pós-modernidade que ele trabalhava originalmente. Vamos ver se agora vai. Vamos ver agora. Agora foi. O Dr. Bauman nasceu na Polônia, o Dr. Bauman fugiu para a Inglaterra, sociólogo. Ele trabalhou seu primeiro livro, Mal-Estar da Pós-Modernidade, parodiando um título de Freud, e desenvolveu hoje, muito mais nos seus atuais 42 livros, a noção de mundo líquido, mundo sem forma. O mundo que se distingue do mundo que era da minha infância, eu tenho 52 anos, onde todas as coisas geravam certezas. Como eu disse aqui em Salvador em outra ocasião, na escola judicial, minha avó e minha mãe e meu pai e meus avós me criaram com certezas absolutas. Minha avó insistia para eu fazer concurso na Petrobras. E eu sempre imagino onde eu estaria hoje, ou rico ou preso, ou as duas coisas, rico e preso. Uma nova categoria que nós estamos inaugurando nesse século XXI. Ou seja, ela dizia, faça concurso do Banco do Brasil, faça concurso do Petrobras, depois você morre, não precisa fazer mais nada. Era uma perspectiva, era um mundo, aquele mundo que orientou meu pai, que se formou em Direito na Federal de Porto Alegre em 59, era um mundo em que as certezas eram dadas. Meu pai comprou uma Remington e encerrou, 52 anos depois, seu escritório de Direito com aquela Remington, com seu diploma e uma citação de Rui Barbosa no seu escritório e uma coleção de revistas Lex completas, do número 1 em diante. Para ele, aquilo é tudo. Meu pai morreu sem ter usado o computador. E os valores que ele aprendeu em direito romano, em teoria geral do Estado, em hermenêutica, são valores que acompanharam sua carreira, que desconheceu a noção de MBA, atualização e assim por diante. Ou seja, o mundo do meu pai, o mundo da minha mãe, o mundo da minha avó, provavelmente os dos senhores mais jovens ou na mesma faixa do que eu, era um mundo de certezas. Minha mãe batia sem culpa alguma. Crianças tinham que ser educadas e era um chantilly, batendo cresce. Quanto mais bater, mais cresce. Minha mãe batia sem culpa, sem trauma, sem psicologia, sem Piaget, só com Pinochet. Era a ideia de dureza na educação, valores, dormir às 9 horas da noite. Não se perguntava. Eu só lamento, eu sempre digo isso, o único defeito da minha geração é que eu fui aluno quando os professores tinham toda a razão e os pais tinham toda a razão. E sou professor e pai quando os filhos e alunos têm toda a razão. Eu não peguei nenhum momento bom nessa história. Eu queria ter sido aluno hoje ou professor há 50 anos. Quando os alunos na minha escola interiorana, no Rio Grande do Sul, católica, ficavam de pé quando o professor entrava. Ficávamos de pé. Tudo era uma ditadura. O país era uma ditadura, minha casa era uma ditadura, a escola era uma ditadura e ninguém suspirava por liberdade, porque não havia nada disso. Namorava-se em data marcada, em hora marcada. E as pessoas casavam de branco, porque na época isso simbolizava a virgindade. Os jovens vão anotando essas palavras, que depois o tio dá uma explicação mais demorada, né? Eu já citei máquina de escrever, agora eu citei virgindade. Vão anotando, depois a gente faz uma oficina de arcaísmos. De arcaísmo. Quando eu estava estudando na França, um professor definia virgem na França como uma menina feia de 7 anos. Era a definição dele na época. Zygmunt Bauman simboliza no seu livro 44 Cartas do Mundo Líquido, um dos seus textos, que a sociedade conectada, a sociedade permanentemente ligada a computadores, celulares e tablets, a sociedade que desconhece a noção de individualidade, a sociedade que comunica o almoço, a sociedade que comunica estou indo deitar, a sociedade que desconhece a noção de intimidade,
A sociedade que esgarçou o conceito de violação da privacidade não mais como crime, mas como uma característica que somos nós os autores dessa violação da privacidade. A sociedade que troca mensagens comunicando tudo e não vive mais internamente, esta é a sociedade clássica líquida. E quanto mais jovem se é, mais grave é isso. Há 2 anos, nos Estados Unidos, numa missão educacional do governo brasileiro e da Unicamp, eu conheci alunos sendo alfabetizados só com tablets, que não usam mais caneta, não usam mais lápis. Vão ser alfabetizados só no tablet. E uma professora que estava comigo perguntou, mas como eles farão quando não tiverem o tablet? E a professora dos Estados Unidos, professora de ensino fundamental, muito inteligente, respondeu, como a senhora quando não tem caneta, não escreve. Quando eu não tenho instrumento de escrita, eu não escrevo. Tudo bem, se eu cair numa ilha, eu sei fazer SOS na areia, e eles vão ficar procurando rede o tempo todo. Mas essa é a única vantagem de ser alfabetizado à mão. De gente como eu sempre insisto, que pertence a uma geração que tende a desaparecer, já que a morte é um fato inevitável. Eu sou a pessoa que fez curso de datilografia. A minha cabeça tem um mantra, ASDFG, C cedilha LK, JH. Aqueles que acompanharam este mantra têm mais idade. Têm mais idade. Não precisam se acusar, não precisam se denunciar a este respeito. Só para lembrar os senhores o que é a mudança dentro deste mundo líquido. Todos os jovens que têm menos de 30 anos não fizeram curso de datilografia. E todos digitam mais rápido do que a gente. É muito interessante. Todos eles. E nós tínhamos que fazer exercícios, seleções, botar teclado cego, fazer margem direita. E eu tenho uma série de habilidades anteriores a essa do mundo líquido. Eu sei usar Errorex, eu sei usar retroprojetor, eu domino números romanos, eu sei até colocar crase. Eu passei metade da minha vida como professor colocando trema nas palavras. E agora passarei o último terço final da minha vida retirando com a reforma. Cara, nunca consigo pegar a ideia. O principal foco para nós que trabalhamos com público, e tal como os senhores me consideram um servidor público, você é professor de universidade pública, com bastante orgulho, o principal foco para nós é que a liquidez que o Bauman identifica nos seus mais de 40 livros atingiu, em particular, valores. Lembrem que até a expressão mulher honesta caiu do código. Não porque elas não existam mais, essa sala está tomada por um punhado representativo delas. Mas por que eu não posso mais falar em mulher honesta? Porque a definição de valores e de circunscrições morais deixou de ter utilidade. Deixou de ter utilidade. Filho bastardo, essa expressão literária, tão dominante em Alencar ou Machado, hoje o filho gerado no quarto da empregada ou na cama do casal tem o mesmo grau de santidade jurídica. Não existe mais o filho bastardo. Talvez não exista mais o legítimo, mas com certeza não existe mais o bastardo. Filho é filho. A leitura é genética e não de valores. E, aliás, na minha compreensão, deve ser. Deve ser. Faz parte de uma questão de justiça. Mas essa é uma questão naturalmente subjetiva. Os valores deixaram de ser valores definidos. Eu usei uma vez num café filosófico, eu gosto desse exemplo, quem já ouviu vai ouvi-lo de novo, porque eu gosto dessa comparação geracional. Ao retornar do México, de um pós-doutorado, o primeiro que eu fiz, eu comuniquei à minha avó que os mexicanos comiam abacate na salada. E minha avó comunicou que isso dava diarreia. Então eu informei a minha já falecida avó, uma imigrante alemã do Rio Grande do Sul, que todos os países do mundo comiam abacate com sal e pimenta, menos o Brasil. O Brasil era o único país do planeta Terra onde o abacate era batido com leite, açúcar ou leite condensado, dependendo do grau de carência do cozinheiro. Minha avó, então, ponderou e disse, então o resto do mundo não sabe que dá diarreia. Não importa o que eu dissesse a ela, a certeza dela era correta. E hoje eu trabalho com jovens de 18 anos que pegam no primeiro ano do curso superior
um texto de Kant, Immanuel Kant, uma das maiores cabeças que esse planeta já viveu. Eu entrego aos meus alunos o texto de Kant, História do ponto de vista cosmopolita, e eles me dizem todos os anos, eu não concordo com este Kant. Eles têm 18 anos. Eles precisariam de mais 30 de leitura em alemão para entender Kant. Mas eles já não concordam no primeiro parágrafo. Eu hoje dou aula, gente, com os tablets abertos, e quando eu digo que a Bastilha caiu dia 14 de julho de 1789, eles olham na Wikipédia e balançam a cabeça concordando comigo, que eu estou certo porque está na Wikipédia. E eu tenho idade para ter acompanhado a queda da Bastilha, não a Wikipédia. Mas eles concordam que eu sei um fato, porque o fato está no mundo virtual. E eu digo a eles que quando eu era criança levava-se o exame lacrado para o médico. E não podia abrir antes. E o médico abria e tinha uma reação bovina. E a gente ficava ansioso para saber o resultado. E todos os médicos hoje recebem os exames abertos, já o Google, e diagnosticado. Como diz um amigo meu médico, quando o paciente doutor, eu estou com HDL muito alto, ele interrompe, o que o senhor recomenda neste caso, então? HDL alto. Não? Porque todas as pessoas são hoje especialistas. Graças ao Google, elas têm acesso à informação, mas não têm mais acesso à formação. Elas têm informação. Todas as pessoas que consultam um advogado, um médico, um professor, todas têm muito mais informações. Isto é o mundo líquido. E com isso a informação que antes era panágio, privilégio de pessoas mais velhas ou mais doutas, hoje capilarizou-se, atomizou-se. E os valores também. É muito comum você ser questionado sobre valores muito objetivos. Quando eu digo, por exemplo, que eu não posso participar de tal banca porque aquele aluno foi meu aluno, e eu tenho, então, um conflito de interesses, e caracterizaria um ato de infração ética eu julgar a entrada na universidade de um ex-aluno meu, e um aluno disse, não, professor, eu não acho isso, como se ética fosse um desejo. Ou seja, como se os senhores juízes pudessem julgar a esposa, dizendo, não, mas é que neste caso eu serei objetivo. Se fosse, não teria casado, é óbvio, ninguém é objetivo a esse respeito. E é exatamente este o campo que mais a modernidade do mundo líquido vai atingir a função profissional de quem trabalha com o público, que é o campo da ética. O campo da ética é um campo muito complexo. É um campo que começou em vários sentidos na Grécia clássica, a ética racional, quando a grande ética que rege as normas humanas foi estabelecida. Quando pela primeira vez a filosofia se ocupou da ética, já que tradicionalmente a religião se ocupava da moral. E a pequena ética, a etiqueta. A pequena ética tem uma origem bonita, a ideia de etiqueta não é frescura à mesa, mas é a relação microfísica do poder entre as pessoas. Não é o garfo correto, mas é como não atrapalhar o vizinho, como não perturbar o vizinho. A etiqueta também é um esforço de ética. E os dois campos, a grande ética social e a pequena ética cotidiana, estão em colapso no mundo líquido. As pessoas fazem literalmente o que bem desejam, alegando o predomínio do seu eu. Usam como argumento o eu e a sua liberdade subjetiva como um elemento. A distinção entre a ética racional e a moral tradicional, aquela que as freiras do colégio que me formou colocaram no banheiro a frase bem grande, Deus te vê, que é um elemento de reforço de um paradigma moral. Eu levei anos de psicanálise para superar essa ideia de um Deus que tivesse interesse no banheiro. Deus te vê. Enquanto houve um superego gigantesco chamado Deus, ou Estado, ou professor, ou sociedade, havia regras mais claras. Como esse superego deixou de existir, nós vivemos uma sociedade onde a própria noção de regulação da ética está em colapso. Um colapso muito estrutural. Por isso que Aristóteles, lá na fonte, não é o primeiro a falar em ética, mas é o mais importante. Ao escrever para o seu filho,
o grande esforço que todo pai se empenha, o que eu vou fazer para transmitir valores ao meu filho. Ao escrever a Nicômaco, a sua ética, um pequeno texto fundamental da história da filosofia, Aristóteles associou ética à felicidade. Aristóteles associou ética a uma vida que vale a pena. E no único texto maior que eu vou trazer, porque vale a pena, ele afirmava que a virtude ética é adquirida pelo hábito, logo não é natural. Logo tem que ser ensinada através de exemplos, coerção e consenso. Logo, ética não nasce com as pessoas. Uma criança não é ética. Uma criança é simplesmente um ser amoral que tem que ser moldado de acordo com um princípio ético. Não nascemos com ela, mas nossa natureza é capaz de adquiri-la e aperfeiçoá-la. A virtude tem dois aspectos, o intelectual e o moral. A virtude intelectual, a sabedoria, provém de uma parte da instrução, que lhe é necessária para se manifestar e se desenvolver. Também exige prática e tempo. Enquanto a virtude moral, prudência, é filha dos bons hábitos. Nos dois casos, sabedoria e prudência, ética, moral, sabedoria e prudência, são associadas pelo grande Estagirita, pelo grande Aristóteles, o homem universal da Grécia clássica e helenística, como uma prática, algo que eu preciso exercitar, algo que pressupõe, por exemplo, punição. Exatamente aquilo que nosso mundo rejeita hoje na formação das pessoas. Punição. Nós rejeitamos punição porque rejeitamos a ideia de sofrimento, especialmente para os filhos. É muito comum, como professor, quando eu era do ensino médio, ao exibir uma prova com a prova material da cola anexada, mostrar ao pai e o pai dizer: ah, mas ele já se arrependeu, professor. Seria um excelente argumento para homicídio, né? Eu matei, mas não acho que agora eu não faria de novo. Claro que não faria. É impossível matar duas vezes a mesma pessoa. Ou seja, não há mais a ideia de que eu deva ser punido. Haja vista que a própria concepção de Deus deixou de ser um Deus punidor, e a grande crise teológica do século XX para o XXI é o esvaziamento do inferno e o povoamento do céu. O inferno está esvaziado, porque ninguém mais vai para o inferno. Dante o povoou com centenas e centenas de milhares de pessoas na Divina Comédia. A pesquisa da Veja revela que 98,6% dos brasileiros acreditam-se merecedores do paraíso. E a pesquisa incluiu políticos e apenados. Hoje, praticamente um sinônimo, mas na época não exatamente. Não? A base da ética aristotélica é a ideia de responsabilidade, e aqui eu toco num ponto que eu vou resgatar ao final. Responsabilidade é simplesmente eu dizer a minha parte neste latifúndio, o que é meu. Faz 33 anos, caros senhores, que eu dou aula, faz 33 anos que meus alunos se atrasam, faz 33 anos que eu comento com os alunos: você está atrasado? Faz 33 anos que eu escuto a mesma resposta: não, foi o ônibus. Não, minha mãe não me acordou. Não, eu fiquei doente. Faz 33 anos que eu espero responder receber a única resposta possível, que é sim, eu estou atrasado. E o motivo é esse. Mas não, ninguém está atrasado. Todos foram barrados por um motivo de força maior. Todos, sem exceção. Porque omite-se o eu histórico, que é uma característica geral, mas em particular forte na tradição ibérica e brasileira. A omissão do eu. É cada vez mais frequente as pessoas invocarem um crime em função de vozes que ouviam, em função de um espírito obsessor, em função de violência na infância, em função de motivos que extrapolam, que sociologizam, que redimem essa responsabilidade individual. A grande questão, a grande dificuldade, especialmente na cultura brasileira, é incorporar a noção aristotélica de responsabilidade. Todos os brasileiros que eu interpelo me dizem: o brasileiro não sabe votar. Disso decorrem duas conclusões. O que afirma isso não é brasileiro.
Bem, mas ele é. E afirma também que, indiretamente, ele sabe votar. O povo brasileiro é muito irresponsável, logo eu, não. Eu nunca faço parte deste latifúndio. Eu nunca estou incluído nessa ideia. Essa ideia aristotélica de responsabilidade é uma ideia que os iluministas, bem posterior a Aristóteles, definiram na enciclopedia do século XVIII, como que o grande limite social é o limite do outro. Ou, traduzindo como está na enciclopédia, onde vai a liberdade do outro, termina a minha termina na fronteira do outro. E essa é uma questão importante, especialmente no mundo líquido, já que no mundo líquido, o eu, e eu vou usar essa expressão mais de uma vez, está ficando cada vez mais autista. Está ficando cada vez mais impossível de se comunicar com os outros. O diálogo ético aristotélico, ressignificado pelo iluminismo, é a capacidade de diálogo entre o bem individual e o bem comum. Seria bom que eu pudesse escutar o som que eu gosto de forma alta. Seria bom, mas isso pode perturbar meu vizinho. Então é bom que eu tolha essa minha vontade para que outras vontades minhas também sejam respeitadas. Veja, eu sou uma pessoa com uma característica um pouco exótica no Brasil. Eu sou imune à paixão do futebol. Imune. Final de campeonato, final de Copa do Brasil, eu vou correr no Ibirapuera. Não tem ladrões, não tem nada, está vazio. É uma também, se eu morrer de ataque cardíaco, só chega após o 7º gol da Alemanha. Ou seja, fico ali. E é rápido. Nesse caso, bastante rápido. Eu não tenho nada contra o futebol e nada a favor. Tenho com o futebol a mesma relação que eu tenho com a política do Nepal. Ou seja, eu sei que existe, tá, mas eu tenho uma birra. Eu amo bar. Também me formei em piano, eu toco bar. Eu adoro bar mais do que qualquer outro autor no planeta Terra. Mas eu jamais cheguei à janela do meu prédio e gritei chupa Beethoven, por exemplo. Eu nunca quis gritar ao mundo que meu amor a bar tivesse que ser agressivo a um outro contemporâneo quase dele. Quer dizer, Bach morre em 1750, mas outro quase contemporâneo dele, que é Beethoven. Ou seja, eu respeito que a minha vontade de tocar o cravo bem temperado seja feita com as janelas fechadas, em casa, sem gritar. E, acima de tudo, sem urinar na rua, que parece acompanhar a paixão pelo futebol. Nunca as pessoas que gostam de bar urinam na rua, mas aparentemente o futebol vem acompanhado de uma incontinência estrutural, tradicional. Veja um exemplo da subjetividade da ética que eu comecei a circunscrever no campo aristotélico. É óbvio que todos os brasileiros concordam que um desfalque na empresa, que o roubo de uma grande quantia, que a omissão de dinheiro, tudo isso significa um roubo. Ninguém duvida disso. Mas a maioria dos brasileiros não concorda que levar um lápis da empresa para casa, um bloquinho do tribunal, seja uma infração ética. Aí vem a pergunta: em que momento começa o crime? Em que momento? Um dos primeiros legisladores do mundo, na Grécia clássica, Drácon, estabeleceu um código que praticamente punia com a pena de morte todos os crimes, do roubo de uma laranja até o assassinato de uma pessoa. O código draconiano revelou-se impossível de ser mantido. Uma legislação duríssima, não sobrevive ninguém. Vamos imaginar uma comunidade perfeita, o paraíso. Criados por Deus, Adão e Eva estão numa comunidade perfeita, sem conflito social. Não há sogra, não há cunhado, não há genro, e no paraíso não há filhos. Nem nada, absolutamente nada. Não há advogados no paraíso. Como lembra Thomas Moros na Utopia, todas as profissões são úteis na Utopia, menos o advogado, que ele não coloca na Utopia. Salvo se algum advogado em exercício presente, é a exceção do que eu estou dizendo. Adão e Eva são criados à perfeição, não tem discussão sobre onde vão passar Natal e Ano Novo, não há sogro e sogra. São obrigados a conversar todos os dias. Talvez aí esteja uma origem do problema. Adão e Eva erraram,
Foram expulsos do paraíso. A primeira sociedade humana resultou em 100% de fracasso. Tiveram 2 filhos, como eu comento no meu livro, Pecar e Perdoar, e um filho matou o outro. 50% de homicidas na família. Expulsos da empresa original. Isto foi organizado por Deus. Então imaginem a sociedade humana organizada aqui. Imaginem isso. O que significa? O tamanho da infração significa a subjetividade da ética. Porém, vem um problema. A nossa sociedade admira profundamente a força contida no mal e não a força contida no bem. Bad boy é colocado em camisetas, good boy nunca. Nós admiramos o enfrentamento causado pela atitude autônoma e malévola. Por quê? Por algum motivo estranho, o mal é a força e o bem é a fraqueza. Barth mente. Barth é um péssimo aluno. Barth é um marginal. Barth é uma das personagens mais populares da história do desenho animado. Lisa é excelente aluna, é feminista, ecológica, politicamente correta. Lisa é um porre. Lisa é insuportável. Lisa ninguém quer ser. E Barth é um modelo do desenho mais permanente que a história humana já produziu, que são os Simpsons. Mas vamos sair do campo do desenho, que eu vou ser acusado de abstração. Vamos pensar em 2 irmãos da família real inglesa. Um é o inglês típico, pontual, bom marido, pai provedor, simpático e discreto. O outro é um maconheiro tarado, que já se vestiu, que está namorando uma brasileira, já se vestiu de nazista e caiu de amores com uma brasileira just in case, aparentemente. O membro mais popular da família real é o endiabrado. É o endiabrado. Sem dúvida, sem dúvida. Qual era a função de Lúcifer, doutor? Era o mais belo dos arcanjos. A virtude está nas pessoas feias, como diz Nelson Rodrigues. Mulher feia, fiel ao marido, não é mérito, é uma escolha de ética feita pelos homens, não por ela. Ela não trai por falta de mercado. Não é. A mulher bonita que não trai é que é, segundo Nelson Rodrigues, o grande risco. O grande risco. Eu já disse brincando, mas é sério. É uma questão importante. A Igreja Católica tem uma estratégia muito boa, em geral, que eu defendo como sobrevivência institucional, mas ela comete um erro. Para afastar os padres do sexo, impediu o casamento, a partir do século XI. Na verdade, a única coisa que afasta o sexo é o casamento. É uma coisa excelente, gente. Você para de pensar nisso, passa a beijar na testa, foca na carreira, passa a ler. Casamento é uma invenção divina, maravilhosa, para você parar de pensar em sexo. Aliás, é imediato. Casou, para de pensar em sexo. Exatamente. Porque Deus deu aos homens 2 cabeças, mas infelizmente sangue para encher apenas uma de cada vez. Preenchendo uma, outra entra em colapso total. E o casamento é a solução para encher a cabeça de cima. Você foca, você vai ao supermercado de moletom, é uma maravilha, passa a usar croque. O casamento é a solução. Croque é a morte da sedução, né? Croque é a morte da sedução, né? Moletom também. Salvo se vocês têm croque em casa, é exceção do que eu estou dizendo. Mas vamos voltar aqui ao que é importante. Vejam, gente. Adão e Eva pré-pecado são personagens insípidas. Adão e Eva pré-pecado são totalmente insípidos. A liberdade humana se revela na infração. Nosso livre-arbítrio só tem uma virtude, quando ele pode escolher entre o bem e o mal, e ele escolhe o mal. É a maior prova do nosso livre-arbítrio, atributo que as religiões e a filosofia acham inerentes ao ser humano. Adão e Eva escolhem o mal. E eu vou citar a obra do grande poeta Milton, inglês do século XVII, mas apenas ressaltar essa parte final. Ele narra a queda do homem e a queda do arcanjo, e ele diz
na frase final desse lindo verso: é melhor reinar no inferno do que ser servo, servir no paraíso. Eu prefiro essa kitnet que é minha que a casa dos meus pais. É melhor reinar no inferno do que ser servo no paraíso. É forte isso. Significa que no paraíso eu era um arcanjo, uma das 9 categorias de anjo, segundo São Dionísio. Eu era o arcanjo mais bonito de todos, o portador da luz, Lúcifer. Mas lá eu tinha organograma, hierarquia, e havia um desembargador acima de mim. Aqui eu sou livre, aqui nesse cartório, nesse fim de mundo, não tem ninguém acima de mim. O demônio é um grito de liberdade, e esse grito de liberdade seduz as pessoas. O demônio é muito sedutor, porque ele significa, acima de tudo, a escolha livre de ser e de cumprir um potencial que remete no humano a uma leitura biologizante. Todos os seres não são morais, os seres são naturalmente egoístas. Eles querem o melhor para si. Todos os seres são egoístas. E este egoísmo natural, se vocês compararem dos símios superiores, os macacos bonobo, que aparecem aqui, são os mais parecidos com os seres humanos. São a categoria de símios superiores, junto com orangotangos, gorilas, chimpanzés, muito parecidos com os seres humanos. Eles passam um dia dedicado ao seu prazer, de alimentação e sexual. Este egoísmo natural foi estudado por um biólogo, Dawkins, também famoso pela militância ateia que ele faz. Dawkins lançou um livro muito bom, O Gênio Egoísta, falando disso. A cultura nos manda ser generosos. A natureza nos manda pensar no nosso primeiro. Farinha pouca, meu pirão primeiro. A cultura nos manda sermos filantrópicos. A cultura e a sociedade estimulam a abertura, a caridade, a negação e o sacrifício. A cultura nos manda ser monogâmicos. A natureza nos estimula a sermos poligâmicos. Tirando os casados aqui presentes, a nossa natureza é poligâmica. E essa natureza é difícil de ser combatida. Bastante difícil. Salvo, naturalmente, pelos aqui presentes, que são um exemplo de sucesso dessa natureza. Se os senhores quiserem aprofundar literariamente, além do livro de biologia que eu recomendei, que é muito bom, existe um clássico, The Lord of the Flies, O Senhor das Moscas, no qual Golding fala de um grupo de adolescentes ingleses, daqueles de escolinha inglesa tradicional, que fugindo da guerra caem num acidente de avião numa ilha, morrendo todos os seus preceptores e professores, sobrevivendo apenas os alunos jovens, ingleses. Aqueles jovens ordenados, pontuais e disciplinados, que caem numa ilha e deles é retirada a figura da autoridade, a figura da coerção. O que aconteceria se ninguém me visse? O que aconteceria se não houvesse autoridade? Quem sou eu, se não houver ninguém me olhando ou observando? Ouvi há pouco de um pastor amigo meu que no dia do juízo Deus vai fazer conhecer todos os WhatsApp de todas as pessoas. Achei a ideia muito interessante. Não salva um. Não salva um. Este livro maravilhoso do Golding virou 2 filmes, eu recomendo em particular o segundo, de 1990. É um estudo sobre a ideia da maldade humana, é um estudo sobre a ideia da liberdade humana, é um estudo sobre uma ideia de deontologia, de ética ou de axiologia de valores, muito bom. O que acontece quando eu não tenho ninguém olhando? Este é um tema que é um tema frequente na literatura, no Heart of Darkness, Coração das Trevas. Também o autor, Joseph Conrad, pensou a mesma coisa. O que acontece com Kurtz, a personagem, quando está lá no meio do Congo belga, no fim do século XIX, e não tem ninguém lhe olhando? Como é fácil ser ético diante do olhar da autoridade e do sistema que me dá a identidade. Como é difícil ser ético fora deste sistema. A grande questão do mundo líquido com o qual eu comecei minha fala é que cada vez mais querer e poder fazer algo tornaram sinônimos de poder fazer algo. O limite é o meu desejo e a minha potência, minha capacidade de fazer algo. Se eu quero,
eu faço. Eu tenho dificuldade em explicar a meus colegas estrangeiros na Unicamp, quando eles leem uma expressão e me perguntam, quando um jornal diz assim, a lei do cinto pegou. E eles perguntam, mas como a lei pode não pegar? Não? É que é difícil eu explicar isso para estrangeiro. Quando ele pergunta, mas esse jogo de bicho na rua é um crime? Eu disse, não, é uma contravenção. Então pode? Não, não pode. Mas como é que está assim? Bem, veja bem, sente, vamos começar. Em 1500, 13 caravelas vinham chegando. Que o mínimo que eu tenho que voltar é a 5 séculos. Porque a noção anglo-saxônica, em particular, curiosamente consuetudinária e não escrita, é que a lei é a lei. A lei é a lei. A lei não pega ou despega. Não depende da minha vontade. A lei não é um sinônimo disso. Eu vou dar 2 exemplos, sem citar os nomes, para impedir processos. Eu li 2 biografias nos últimos anos de 2 empreendedores, um morto e outro quase. O morto autorizou essa biografia escrita por outra personagem e se orgulha como fundador de uma empresa de computadores, que não vem ao caso dizer, para impedir processos, que sua primeira fonte de renda foi fazer uma caixa que roubava sinal de interurbano da AT&T dos Estados Unidos. E ele vendia uma caixa que cometia o ato ilícito de roubar o sinal interurbano e fazê-lo de graça. Foi seu primeiro invento. Ele cometeu uma infração. Não é uma condenação moral que eu estou fazendo, mas ele coloca na biografia e se orgulha e coloca isso como um espírito empreendedor. Alguém que não funciona de acordo com as normas. E faz ser orgulhoso e faz-se modelo a partir disso. Eu sou uma pessoa fora do padrão, fora da caixinha. A obsessão dos RHs do planeta. Eu sou uma pessoa fora da caixinha. O segundo exemplo escreve na biografia de próprio punho, que seu filho admite ter sido o único livro que leu, e eu acredito, que começou sua fortuna costurando joias na bainha da calça e trazendo da Bélgica para o Brasil, de Antuérpia e da Holanda para o Brasil. Ele se orgulha de contrabando. E não estamos sob o governo do saudoso Abiakel. Não estamos na ideia de que o contrabando seja algo lícito. Significando, neste caso, curiosamente, que ele está colocando na sua biografia como um ponto da sua originalidade ser um contrabandista. Ele que era, na ocasião da biografia, o mais bem-sucedido empresário do país. E os jovens leem e tomam este avatar como modelo. Modelo moral, que é o que mais me deprime como professor. Que os modelos morais sejam estes ou jogadores de futebol. Isso me deprime como professor. Não tenhamos mais avatares morais. Significando o quê? Em primeiro lugar, que essa subversão das normas desafia o fato de que a única maneira de conviver em grupo no nosso mundo com valores líquidos é o sistema ético, que se transforma, que é subjetivo. Desde Montesquieu nós estudamos que as leis refletem do clima a psicologia dos povos. Desde Montesquieu. Ora, a ideia da ética como modo de diálogo está ficando ultrapassada. Está ficando bastante ultrapassada. Sartre disse numa peça, Entre Quatro Paredes, que o inferno são os outros. Porque nós definimos o outro como o limite da minha liberdade. Nós definimos aos outros como limite daquilo que eu posso ou eu quero fazer ou eu quero ser. A ideia sartriana é bem característica para eu aprofundar isso. Se eu pensar no grande Gandhi assassinado em janeiro de 48, o pai da Índia, a grande alma, Mahatma, como lhe chamou Tagore, de que a primeira questão ética a ser levada em conta pelas pessoas é que elas devem ser a transformação que elas querem ver no mundo. Se eu quero um Brasil ético, isto começa na minha casa, no meu ambiente de trabalho. Porque há uma contradição em termos aguda no Brasil, de se cobrar a ética do governo, que é absolutamente correto, justo e equilibrado, e não se cobrar a ética do indivíduo. Eu voltei com um grupo da Europa há pouco tempo,
e era a véspera de uma manifestação na Paulista pela ética. E o uniforme seria, curiosamente, camisetas da FIFA e da CBF. A manifestação a favor da ética. E as pessoas que estavam comigo haviam trazido uma cota de tablet superior ao que a lei permite. Colocando-as na sua roupa íntima, discutiam na fila, com seus celulares e tablets enfiados na roupa, no modo vibrador, naturalmente, discutiam que no dia seguinte participariam de uma passeata pela ética. E não parecia haver naquele grupo qualquer contradição entre o que se fazia ali de infração e o que se faria no dia seguinte. Ética é algo a se exigir dos outros e não de mim. Aristóteles havia advertido que a vida sem ética é mais trabalhosa. Mentir implica boa memória. Mentir implica um telhado frágil. Fraudar implica riscos. E um dia pode ser que a casa caia. A vida ética, ela é, em primeiro lugar, do ponto de vista aristotélico, mais fácil. Então é uma opção racional, porque ela torna a vida mais tranquila. Quando a minha vida é dupla, eu tenho mais de um papel. Dá trabalho mentir, dá trabalho ter duas casas, dá trabalho ter renda ilícita, porque a todo instante eu vou ter que gastar uma energia monstruosa em acobertar. Tudo isso, no final das contas, deveria se levar em conta que, do ponto de vista do trabalho, a quebra da ética não compensa, não do ponto de vista moral, mas do ponto de vista do trabalho que ela significa. A vida ética dá mais trabalho. A moral religiosa, constitutiva da nossa sociedade, a ética filosófica e o caráter que combina as duas coisas, são para Aristóteles no século III e IV a.C. E para Luc Ferry, autor do livro O que é uma vida bem-sucedida, o ministro da Educação e da Cultura da França recente, é a vida válida. Esta é a única vida válida. A vida ética é a vida possível de ser vivida. A vida não ética é uma vida não possível de ser vivida. E este é um argumento racional a favor da ética. Se vocês quiserem aprofundar esse aspecto de valores com o qual eu iniciei a fala, eu recomendaria esse texto do Bauman, Ética Pós-Moderna, no qual ele discute algumas dessas ideias e outras, e nos traz à tona conceitos importantes para a gente poder pensar valores. Porque eu vou dizer uma coisa conservadora, absolutamente antiga, própria de alguém mais velho e que trabalha há muito tempo. Está na hora de voltar a dizer aos jovens, aos alunos, aos réus, que há coisas que são certas e há coisas que são erradas. Está na hora de simplesmente dizer que existe o bem e o mal de novo. E que há um campo que não é subjetivo. A falta de coragem nossa e de outras pessoas em dizer com clareza que o bem é o bem e o mal é o mal, ela tem um dano enorme na sociedade. Está na hora de dizer a filhos, netos, colegas de trabalho, que o errado é errado. Eu tomei uma atitude há algum tempo, a partir de um debate que eu fiz na universidade, de um filme que eu mostrei, que uma das coisas que mais me perturbava na vida era qualquer expressão racista, até porque é o campo que hoje eu trabalho, o campo do preconceito. Racismo eu considerava falta de caráter, falta de inteligência e, além de tudo, desde 88, crime inafiançável. Sempre acreditei nisso. Fui criado por uma sociedade que tem traços racistas profundos. Dancei no carnaval músicas que hoje dariam cadeia. O teu cabelo não nega, mulata, porque és mulata na cor. Mas como a cor não pega, mulata, mulata, eu quero o teu amor. Isso daria cadeia hoje. Eu quero só você como objeto sexual a nível de pessoa humana. E felizmente eu vou lhe usar e depois descartar porque você não pega. Bem, eu fui criado nesse sistema, me libertei dessas ideias medonhas e sempre fui intolerante com a ideia do racismo. Só que eu era uma pessoa que, diante de alguém que expressava uma piadinha, me calava. Eu decidi, há 12 anos, não me calar. E diante de qualquer expressão humorística que envolva misoginia, homofobia ou racismo,
eu me pronuncio de tal forma que a pessoa, pelo menos comigo, não fala nunca mais. Nunca mais. Eu descobri que era a hora das pessoas passarem a dizer, inclusive serem chatas, porque eu não queria ser chato. Eu não queria ser chato. É tão chato alguém moral num grupo. Não? As pessoas gostam de emitir opiniões. E gostam de emitir opiniões misóginas, homofóbicas ou racistas. Não? E eu decidi parar de concordar com isso, com o silêncio. Depois de um seminário que eu fiz na universidade, que foi muito interessante. Está na hora de se voltar a dizer que a alegria da vida é o respeito à diferença. Que a alegria da vida é o respeito à diversidade. Que a alegria da vida, se não for levada assim, vai chegar ao ponto daquilo que eu vi, que me assustou quando eu estava agora na Europa, que um colono judaico ultra-ortodoxo tenha pego uma faca e avançado sobre a parada gay em Jerusalém. Ele saiu da cadeia por isso e foi direto. É óbvio, psicanaliticamente, que é uma vontade muito grande de fazer aquilo. Ou seja, como lembra Freud, o choque homofóbico é sempre o choque entre dois homossexuais, um que exerce a vida e o outro não. É sempre o choque entre os dois. Mas ali está o grau da intolerância que leva à morte. E é isso que discute o Bauman. Que ponto nós temos que falar essas coisas? Que ponto nós temos que falar da ética? Eu vou ilustrar com um filme. E eu vou contar trechos do filme. Se alguém não viu, problema de vocês. Eu vou ter que contar trechos de vocês. Eu recomendo muito este filme deste jovem argentino, Relatos Selvagens. Este filme que o Zifron fez conta histórias separadas. Vocês encontram até para a net, passa. Muito bom exercício sobre a questão de valores. O cinema argentino hoje está muito à frente do brasileiro na produção. O primeiro episódio é um homem que decide se vingar de todos que o incomodaram. O homem se chama Pasternak. E ele paga passagens gratuitas através de um engodo para todo mundo. E aqui nós temos uma ex-namorada que o traiu e um professor de música que o reprovou na tese. Depois nós vamos descobrindo que no avião está seu psicanalista. Estão todas as pessoas que o incomodaram. Bom, imaginem agora um avião 737 com todas as pessoas que já incomodaram a vocês na vida. Não sei, talvez fosse melhor um navio, cabe mais cabe mais gente. Bem, o episódio é a tentativa de uma vingança coletiva e catártica, que como toda vingança toda vingança grega, toda híbris trágica só pode consumir o próprio vingador. Ele tem que morrer junto com o seu ato. Mas esse episódio inicial é sucedido por um episódio mais intimista. Uma cozinheira sinistra num bar de beira de estrada da Argentina, com aquele olhar de meter medo. E uma jovem que o pai foi arruinada a sua vida por um agiota. Esse agiota vai jantar no restaurante. E ela está vendo o inimigo que levou seu pai ao suicídio e ainda assediou sexualmente sua mãe. E a cozinheira faz uma sugestão singela: colocar veneno de rato na comida. Antigo, inclusive, né? Antigo veneno de rato. Hoje basta para convidar para 1 quilo no centro, né? Colocar veneno de rato na comida. O olhar dela para o homem que estragou a sua vida e continua sendo um homem sem caráter, como demonstra, ela tem dúvida, ela está no campo sediço e pastoso da dúvida ética. A cozinheira não tem e diz que pode ir para a cadeia, mas a cadeia é muito mal falada, mas no fundo ela é confortável, porque não paga aluguel e tem comida. Deve ser o sistema prisional argentino, naturalmente, que eu desconheço. No final, a cozinheira aconselha ela com este olhar, com essa faca na mão, fazendo batata frita, que faça esse envenenamento. Aqui estamos discutindo a adesão ao mal que eu fiz referência no passado recente. O episódio que talvez mais atinja todas as pessoas é uma briga de trânsito, El Más Fuerte. Um homem num Audi tenta passagem, o outro está numa espécie de belina pintada com durepox, e a belina não dá passagem, ou a Brasília, o que vocês quiserem no imaginário do carro clássico. É um episódio de ressentimento social, eles se desentendem, o outro mostra o dedo
e vai adiante. Destino, as moiras, o pneu do Audi estoura e ele é obrigado a trocar, e nesse ínterim chega o outro, que é o pobre ressentido. E eles começam um choque extraordinário, tentando matar um ao outro. É uma das características que mais remete à ideia do gênio egoísta, que nós, seres humanos, especialmente a parcela mais limitada dos seres humanos, que são os homens, seremos capazes de matar por causa de uma briga de trânsito. É uma das parcelas mais imbecis do comportamento humano. Lembrem que no Brasil matamos 58 mil pessoas por ano no trânsito. É o mesmo número da Guerra do Vietnã, entre 63 e 75. Num ano. Estamos melhorando, a cada ano estamos nos aperfeiçoando. Os dois tentam se matar e conseguem. E ao final, num carro queimado e explodido, quando a polícia chega, pergunta: qual a sua hipótese? Eles dão a resposta correta. É um crime passional. E é correta porque os dois se apaixonaram pela própria violência. Os dois se apaixonaram pela demarcação do território. Aqui nós estamos num outro campo muito curioso. Este ator, que deve ser o único que a Argentina tem, porque está em todos os filmes da Argentina, ele é um engenheiro de demolição e ele decide seguir a lei integralmente. E ele é uma pessoa que começa a ter problemas porque o sistema é injusto. Então ele tenta pagar uma multa e vai descobrindo que ele perdeu, graças a isso, a mulher, perdeu a filha, perdeu o carro, perdeu o emprego. E ele só queria comprar um bolo de aniversário para a filha. Ele toma então a decisão de, ao invés de ficar tentando obedecer à lei em Buenos Aires, o ideal seria explodir o departamento de trânsito. Como ele é um engenheiro de demolição, isso é fácil. Ele deixa seu carro ser rebocado e o carro vai com um Kinder Ovo, com uma surpresa. Quando chega ao depósito, o carro explode. Ele passa a ser conhecido como El Senhor Bombita. Ele vai preso e na cadeia, este homem que perdeu o emprego, que era engenheiro, que não era respeitado enquanto seguia a lei, na cadeia ele ganha um bolo com um carro explosivo, ganha o respeito da esposa atrás dele, da filha, do ex-colega e até de um preso clássico, gordo, tatuado, careca, um preso clássico de filme. Ou seja, ele só foi respeitado quando ele se tornou um infrator. É uma questão muito curiosa para decidir valores contemporâneos. Ele era não respeitado antes. O episódio mais incômodo para a área jurídica é lá proposta. Um homem morador do finíssimo bairro de San Isidro descobre que seu filho saiu à noite bêbado e cometeu uma infraçãozinha, atropelou uma grávida e matou. E fugiu. Chega a casa e a mãe quer proteção do filho a qualquer custo. E o pai chamou o advogado da família e começam a montar uma história. Na Argentina, eu sei, vocês têm que confiar no filme, na Argentina ocorre isso. O advogado às vezes encobre um crime. Isso é coisa do cinema argentino. Isso não, graças a Deus nós moramos deste lado da fronteira. O advogado tenta passar toda a culpa a um caseiro que, em troca de $500 mil vai cumprir uma pena e vai ajudar a família. Chega o policial e descobre a armação e exige mais um dinheiro. E o advogado passa a dizer à família que o policial quer mais $1 milhão. E o pai começa a reclamar, porque a inocência do filho já está saindo muito cara. E aí o pai diz que não vai pagar nada, e aí descobre para seu, e não é à toa que a sala é decorada com arcadas de tubarões, que cada episódio remete a um animal, inclusive, que o primeiro é o cocodrilo, o Pasternak é o crocodilo. O pai, quando diz ao policial: você está querendo $1 milhão? E o policial: como assim? Eu pedi só 200 mil. O advogado tinha feito um ágio nesse... A Argentina é um horror, né? Um horror aquele lugar. Nossa, a gente vê isso, a gente fica feliz de ter nascido, ter nascido aqui. Eu queria encerrar essa reflexão da proposta, no qual se discute o valor através de um tabelamento em dólares, com o episódio mais interessante de todos, que é uma festa de casamento, a festa até que a morte nos separe. O casal
casal de ascendência judaica, Ariel é o noivo, está naquele momento de felicidade. Felicidade quase sempre é um fator cafona de ser observado de fora. Estão mostrando o PowerPoint com os namorados, aquelas coisas de sempre. Vão cortar o bolo, a noiva está felicíssima e descobre no casamento que a colega de trabalho do seu noivo Ariel continuava sendo amante dele até a véspera do casamento. E faz aquilo que nunca se deve fazer, pega o celular e acessa o WhatsApp dele. Nunca se deve fazer isso, gente. Esse é um erro ético, estrutural e estratégico. Ninguém sobrevive a isso. Nunca façam isso, gente. E se fizerem, gravem para poder usar no divórcio, né? Porque imprimam a tela. Bem, ela fica tão desesperada ao passar da felicidade absoluta para a infelicidade que ela sobe ao telhado do buffet e decide se matar. Vocês sabem que o suicídio feminino raramente é eficaz. O masculino, em quase 8 vezes mais, é eficaz, porque as mulheres nunca querem estragar o rosto. Isto faz com que elas não tomem medidas violentas tecnicamente, não estou dizendo nada. Os homens são mais violentos, as mulheres em geral tomam 4 melhorais infantis, abrem a porta e chamam as amigas, e os homens dão tiro. É importante saber que a violência bem, ela tenta se matar, ela está na beira olhando, quando um cozinheiro que está lá fumando tenta consolá-la, dizendo que isso passa, vai rolando um clima entre eles e ela acaba tendo relações com o cozinheiro no telhado. Nesse ínterim, o marido que a procura encontra ela com o cozinheiro. E ela promete a ele donner, para todo homem que encontrar no futuro, e nunca dar o divórcio e tirar todo o dinheiro dele. Ou seja, ela promete fidelidade até que a morte os separe. E desce à festa e pede para dançar com a rival, fazem uma espécie de quadrilha, e aí joga num espelho para ela se espatifar nos vidros. O casamento está melhorando. O casamento começou usual, mas agora ela já está ensanguentada, já rasgou o rosto da rival, já traiu o marido, já deu o troco, e pela primeira vez os dois começam a olhar um para o outro como são. Ela, inclusive, começa a tirar os apliques do cabelo. Pela primeira vez, um olha para o outro sem máscaras, e finalmente eles se apaixonam. Até então, eles gostavam um do outro, o casamento era conveniente. Agora eles se olharam como os animais que são e se apaixonam. E esse último episódio termina com o início de uma relação sexual no meio do buffet do casamento. A primeira do casal. Até então eles tinham tido apenas sexo. Agora eles estavam, de fato, numa fase de amor. É muito interessante isso, porque este filme já é interessante por uma série de motivos, mas nós teríamos que nos perguntar por que ele fez um sucesso estrondoso na América toda e no mundo. Foi indicado aos prêmios e ganhou vários prêmios. Por que cenas de infrações éticas e de desnudamento dos valores se transformaram num best-seller do cinema? Transformaram num blockbuster, para usar a expressão mais técnica para filme. E eu vou acrescentar uma outra referência, que é a história real de um investidor de Wall Street, que foi encarnada pelo ator, que eu confesso que até então Leonardo DiCaprio não causava em mim grande entusiasmo como ator. Eu tinha visto Titanic e estava convencido que ele era aquilo. Mas Leonardo DiCaprio faz um papel genial. A cena dele se drogando, e olha que eu trabalho na área de humanas há 30 anos, né? A cena dele se drogando é impressionante. É de uma genialidade interpretativa total. Ele é um homem que faz discursos inflamados, e o uso que ele faz da retórica, ele faz palestras motivacionais. Ele é um homem inteiramente destituído de caráter. Ele faz palestras para a sua empresa, no qual ele fala como as pessoas chegaram, como partiram. Ele é o exemplo do empreendedorismo, essa teologia contemporânea, levada ao seu extremo, sem nenhum escrúpulo, num sentido maquiavélico usual do termo. O filme O Lobo de Wall Street deve ser visto por todos nós
Este homem ainda é vivo e percorre o mundo dando palestras sobre vendas, porque uma das suas habilidades era a sedução na hora de vender. É uma ideia interessantíssima para se refletir que valores nós cultivamos nesta modernidade líquida, o tema com o qual eu iniciei. Nós temos hoje um sentimento, em 2015, fortíssimo de naufrágio ético. Principalmente não porque a ética tenha perdido qualquer sentido, mas porque, graças à democracia, nós estamos num processo investigativo da corrupção muito maior do que já estivemos. A opinião pública é mais sensível, os celulares estão gravando tudo. E o grande irmão, ou seja, a teletela que o Orwell previu, está em todos os lugares. Ou eu posso supor que quando se construiu Itaipu com as mesmas empreiteiras que ora estão privando da hospitalidade da Polícia Federal, eram então probas, inteiramente probas. Há quem acredite nisso. E em Boitatá, e em Saci Pererê. Os poderes públicos parecem imersos num campo de falta de ética e de valores absolutos. O futebol foi tragado numa investigação. E, finalmente, o mundo empresarial, porque lembrem que nós éramos obcecados com a corrupção juridicamente passiva. E pouco se discutia a corrupção ativa. Nós éramos obcecados pelo corrupto e não pelo corruptor. Isso está mudando, aparentemente. Começamos a pensar do outro lado também, de um sistema complexo de valores, como se nós tivéssemos, nesse momento, lancetado um furúnculo. E eu, historiador, de meia-idade, brasileiro, funcionário público, vejo isso com uma profunda esperança. Uma profunda esperança que estamos trazendo à tona coisas que historicamente eram acobertadas. Estamos trazendo à tona tudo isso. Eu gosto de insistir, um dos vídeos meus que saiu de um jornal da cultura e virou viral com 7 milhões de acessos, é lembrar de uma coisa histórica, que o choque entre indivíduo e sociedade, o choque entre os meus valores imediatos, a famosa lei de Gerson, o meu bem-estar e o bem-estar social, ele não é novo no Brasil. Apenas nós estamos querendo redefinir este sistema. E é óbvio que a maioria das pessoas é honesta, porque senão o sistema entraria em colapso. O sistema, para não entrar em colapso, tem um grau que ele tolera infração. Se todas as pessoas andassem pelo acostamento, não haveria leito carroçável usual. Se todas as pessoas colassem numa prova, não haveria professor que pudesse sistematicamente dar 0 a todos. O fato é que a infração, apesar de parecer dominante, ela é minoritária, em vários sentidos. E o país é sustentado pelas pessoas que diariamente, no setor público e privado, levantam, vão trabalhar, cumprem suas funções e voltam para casa. O país está de pé por causa disso. Ele está sustentado nesta crença ainda dominante. E há um desafio específico que eu quero trazer como historiador e não especialista em judiciário aos senhores, para a reflexão dos senhores, a nossa tradição social. Para começar, quando Sérgio Buarque de Holanda, ao escrever o segundo livro definidor da alma do brasileiro, o primeiro em 33 é Casagrande e Senzala, o segundo em 36 é Raízes do Brasil, depois em 42 o livro do Caio Prado, depois Os Donos do Poder, do Raimundo Faoro, essa tradição sociológica e econômica, ele falou que nós somos cordiais, não no sentido de simpáticos ou bonzinhos, nós somos passionais. Cordis, coração. Para o bem e para o mal, nós funcionamos passionalmente. Uma das grandes denúncias de corrupção da República, na era Collor, foi um choque entre 2 irmãos. E isto é absolutamente uma prova da nossa cordialidade. Cordialidade não quer dizer simpatia. Cordialidade é funcionamento, que talvez a melhor palavra hoje seria passional. Somos passionais.
Aparentemente, um irmão nada viu de errado, até que o outro irmão deu em cima da esposa. Eu trabalhava para um banco, e esse banco fechou. Não vem ao caso dizer o nome, levava o nome de uma cidade litorânea de São Paulo. Esse banco foi fechado, e o juiz interventor me chamou e perguntou o que eu sabia. E eu disse, é verdade, nada. Eu sou daqueles que trabalham, logo eu não sei de nada. Não fiquei rico, logo eu não sei de nada. E se eu soubesse, não seria o momento de contar, porque eu acho falta de caráter eu ter não contado por anos o que eu soubesse, e agora que tem uma intervenção, eu sempre soube. Por que eu aceitei aquele dinheiro por uma década? Mas aparentemente, a cordialidade brasileira é uma característica e é um defeito. Eu vou lembrar aos senhores o documento fundacional do Brasil. O documento que o português Minhoto Pero Vaz de Caminha narra o achamento da terra de Santa Cruz, da ilha de Veracruz e o futuro Brasil. Nessa carta magnífica que eu tive o privilégio de trazer ao Brasil para a exposição Brasil 500 anos, ele encerra com um texto raramente presente nos textos didáticos. Caminha diz com seu português quinhentista, e pois que senhor é certo que tanto neste cargo que levo como em outra qualquer coisa que de vosso serviço for, vossa alteza há de ser por mim muito bem servida, peço que por me fazer singular mercê, mande vir da ilha de São Tomé a Jorge de Osório meu genro, o que receberei em muita mercê. Beijo as mãos de vossa alteza. O primeiro documento brasileiro encerra com um pedido de emprego ao rei. Este é a ata fundacional do Brasil. Mas não é um ato de corrupção. Lembrem que não há no século XV para o XVI concurso público. Vivemos numa sociedade de mercês, concurso é uma ideia dos imperadores chineses, não existe ideia de meritocracia, não existe ideia de república, aliás, não existe ideia de isonomia. Única e qualquer fonte de cargo é o rei e a indicação do rei. Logo, pedir um cargo ao rei não é ilegal nem imoral. Mas eu estou usando isso não para dizer que nós somos corruptos desde a origem, porque este não é um texto de corrupção. Este é um texto usual. Este é um texto de relação pessoal com o poder. Que é uma das coisas mais interessantes. Quando o aluno me diz, mas o senhor vai me reprovar, o senhor sempre gostou de mim? A reprovação não é um gesto afetivo. Quem eu não gosto vai ficar. Mas como nós somos amigos, você vai me multar? Ou seja, este é o homem cordial brasileiro. A cordialidade é a base deste pensamento. E outra das raízes que marca a ética e a falta de ética da nossa sociedade é a experiência de 388 anos trágicos de escravidão. No momento que todo o trabalho colonial e até o império esteve nas mãos de um grupo que não tinha o estatuto de humano, que era reificado, que era tornado coisa, e tratado como coisa e com violência, você estabelece uma violência enorme no campo do trabalho, que é a tradição escravista. Só para lembrar os senhores, e sem entrar em especificidades técnicas, Getúlio Vargas, ao criar em 1931 o Ministério da Indústria, Comércio e Trabalho e dar a Collor, o bom, o Lindolfo, não sei se era o bom, mas dar a Lindolfo Collor o ministério, Getúlio estendeu uma legislação crescente, especialmente entre 31 até a CLT de 43, aos trabalhadores urbanos, não aos rurais. Os rurais permaneceram durante muito tempo alheios à CLT e, inclusive, estimulando essa atração do êxodo rural, porque as cidades funcionaram como luzes de atração a esses trabalhadores. Os trabalhadores rurais lentamente foram sendo incorporados à legislação. Mas o último campo a ser incorporado à plenitude dos direitos, que os senhores conhecem muito mais do que eu, foi o campo doméstico. É o último campo a ganhar coisas que existem há 50 anos para outros, ou 100 em alguns casos para outros. O campo da empregada doméstica é o campo que mais dialoga com a tradição escravista brasileira. Este é um campo em que, se eu pegar as imagens
da trágica importação de seres humanos da África para o Caribe, para o sul dos Estados Unidos e para o Brasil, eu vou lembrar que a herança deste comércio infame que Castro Alves simbolizou no navio negreiro, deste comércio de peças da África, desta barbárie que pesou sobre nós, como há pouco tempo eu disse na TV Cultura, porque a pessoa do meu lado diz: a escravidão é uma mancha negra no Brasil. Eu disse: não, senhora, a escravidão é uma mancha branca. Não, é uma mancha feita por brancos na história do Brasil, não é uma mancha negra. Uma mancha, aliás, alva, albina, quase loira, na história do Brasil. E essa escravidão introduziu nos lares essa função, que se eu mudar as roupas, se eu mudar a tipologia, se eu descaracterizar o fato que no século XIX, todos os escravos ou trabalhadores andam descalços e um dos sinais da liberdade é andar calçado, eu poderia atualizar essa imagem para 2015. A resistência de parte da elite brasileira a direitos trabalhistas domésticos dialoga com essa imagem. Dialoga com uma imagem de barbárie. Esta imagem de alguém que era capaz de sair às compras numa rede de arruar, numa rede de ir à rua, carregado por 2 seres humanos e mais um para carregar o guarda-chuva. Essa imagem que no fim do século XIX, ou seja, já extinta a escravidão, há 7 anos, em plena República, o pintor espanhol Modesto Brocos ganha um prêmio ao retratar essa imagem que está lá no Museu Nacional de Belas Artes, no Rio, que eu recomendo aos senhores. Ele chama a redenção de Cã, porque por uma tradição bíblica, Moisés teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Cã o viu nu, o pai amaldiçoou, na verdade, o neto, Noé amaldiçoou o neto, e através dele o filho, que Cã seria escravo dos irmãos. E uma tradição não bíblica acabou justificando a escravidão por causa disso. Cã foi para a África e a escravidão era... Isso não está na Bíblia, isso é invenção só de racista. Mas vejam que à esquerda está uma senhora nitidamente ex-escrava, uma simpática senhora negra com um lenço na cabeça, sinal em história da arte de ser trabalhador. Lenço na cabeça é sinal de ser trabalhador. Aliás, até no Brasil de hoje, cobrir a cabeça. À nossa direita, ao centro, está sua filha mulata, casada com um português de chinelas que olha atrás. E no centro, fruto dessa mestiçagem, uma criança branca que abençoa como o menino Jesus, segurando uma laranja dourada, que é o globo, e a avó agradecendo que a mancha da pele desapareceu da família. Este quadro artisticamente maravilhoso, e quanto ao conteúdo, um horror. Este quadro mostra uma tradição importante como documento, de que os nossos valores são ressignificados a partir de uma experiência concreta da escravidão, no qual sempre, em 2015, quando alguém elogia os olhos de alguém, quer dizer sempre a mesma coisa. Que olhos bonitos você tem? Significando? São azuis ou são verdes? Significando, neste caso, que nós continuamos com este imaginário. Há muito a fazer neste campo ainda. Acho que nós já fizemos muito, nós demos passos importantes, mas há muito a fazer nesse campo. Há muito a ser feito, especialmente por nós que trabalhamos com o serviço público. O que eu queria enfatizar é que é difícil para os senhores trabalharem no campo público e de valores, porque há uma outra característica brasileira que a nossa fala separa significado e significante. Essa é uma expressão semiótica, vamos destrinçá-la. O que o brasileiro fala não tem relação com o que ele faz. Os brasileiros dizem uma coisa e fazem outra, nenhum estrangeiro entende isso. Os espanhóis já me advertiram que quando o brasileiro explica, é porque ele não vai. Você vai na minha festa, sabe o que é? Não vai. Porque eu também levei um susto quando fui estudar na Europa, que eu dizia aos colegas da faculdade, sexta-feira é meu aniversário, vocês vão? Não. Pronto. Eu disse, mas como assim não? Não, não vou estar. Ah, tá, mas é que no Brasil a gente explica. Sabe o que? Ai, eu adoraria. Nossa, que pena, mas tem que arrumar a gaveta das meias. Ou seja, a gente usa alguma justificativa para dizer não. Quando eu cheguei a São Paulo, formado numa
outra concepção de horário, interior do Rio Grande do Sul, alemão, mãe luterana, pai católico. Eu dei meu primeiro jantar de apartamento inaugural para os colegas de doutorado. Marquei o jantar para as 21 horas e disse à minha cozinheira, que está comigo até hoje, coloca o soufflé no forno 10 para as 9. Ele leva 25 minutos. Então os convidados vão chegar, tomam um drink às 9h15, 9h20 a gente senta. O soufflé subiu, desceu, virou frisbee, dava para jogar, para o cachorro pegar e ninguém chegou. Às 10h30 chegou a primeira pessoa e disse, mas o que houve? Eu marquei para as 9. Eu disse, mas você não vê? Não. Não tem explicação. Não tem explicação. São Paulo é um lugar que as pessoas se envergonham do atraso, mas se atrasam. Rio é um lugar que não se envergonha do atraso e se atrasa. Não, essa é uma diferença. São Paulo é o trânsito. Ih, eu peguei trânsito. Eu usava uma piada que eu parei de usar quando o alvo da palestra é muito rico. Eu chegava de Campinas para São Paulo, chegava na hora, e as pessoas chegavam atrasadas. E aí diz, professor, eu peguei trânsito. Eu dizia, eu vim de helicóptero, né? Eu vim de helicóptero. Até que eu dei uma palestra numa grande empresa paulista e as pessoas dizem, o senhor veio? Onde o senhor parou? Não. Aí parei de usar essa piadinha infame. Como é que eu vou interpretar no Brasil lei, se o Brasil é o país por excelência da hermenêutica, da interpretação? Mas o senhor parou em local proibido. Eu achei que depois das 8 podia. Nós somos o país da hermenêutica. Somos o país por excelência da interpretação. Mas você não entregou o trabalho no prazo, né? É que eu achei que agora, como teve greve o ano passado, que agora... Nós somos o país da hermenêutica. O autor do Que é Isso, Companheiro, aquele político ex-guerrilheiro, Gabeira, que tem esse serviço ao Brasil, né? Trocou o embaixador dos Estados Unidos pelo Zé Dirceu, salvou a vida do Zé Dirceu. Temos que perdoá-lo. Jesus manda perdoar esse tipo de gente 70 vezes 7. Exatamente. O Gabeira escreve no Que é Isso, Companheiro a seguinte ideia: está na Suécia exilado, ele está com uma sueca que fala português, chega uma outra brasileira e diz, você passa lá em casa? E a brasileira diz, eu vou ver se dá. E a sueca pergunta, o que é isso? Ele diz, ela vai ver se dá. Mas ela vai na sua casa? Bom, ela vai ver se dá. Mas ela vai ou não vai? Não sei, mas talvez dê, mas ela vai ver se dá. Não tem maneira de explicar isso. Sabe por que eu digo isso? Eu já apliquei prova em 26, principalmente quando eu era de uma comissão do MEC, em 26 das 27 capitais brasileiras. Eu só não conheço Palmas no Brasil até hoje. A única capital que eu não conheço. Todas as outras, inclusive Roraima, que dizem que não existe, eu conheço. Em todos os lugares que eu apliquei prova na minha vida, em todo o Brasil, Sul, Norte, Nordeste, chega o fim da prova, eu digo a mesma coisa. Acabou o tempo, eu escuto de todas. Só mais um minutinho. É muito curioso, porque um alemão, e eu conheço bem, entregaria. Um francês faria um piquete, uma assembleia, e explicaria que o tempo dado é insuficiente. O brasileiro sorri e não entrega. Ele não me enfrenta como autoridade. Ele não me diz, vem pegar se o senhor for homem. Ele não me diz isso. Mas ele não entrega. É isso, a separação do significado do significante. Como aplicar lei neste país? Como aplicar lei num país em que a fala não significa sêmen algum para dizer uma coisa elegante a essa hora diante de senhoras? Como aplicar lei neste país? Onde a interpretação é central. A ideia de faça-se a justiça, pereat mundus, faça a justiça e o mundo se desapareça, isso é uma ideia estranhíssima para nós. E por fim, encaminhando para a minha conclusão, como trabalhar com aquilo que eu batizei, isso não é Bauman, de autismo líquido. O fato de que todos nós olhamos a nós. Façam o teste que eu sugiro em todo o país e que é infalível. Cheguem de volta à casa hoje e comuniquem às pessoas que estão lá, suas esposas, maridos, família, comuniquem o seguinte: eu estou cansado,
e eu estou cansado. 100% dos senhores terão o privilégio de ouvir o quê? Eu também. E vejam que eu não perguntei. Desiludido com isso, eu enfatizo. Olha, como eu vim para Salvador no voo das 7, eu acordei às 4h30. E eu vou ouvir, eu acordei às 4. Eu tenho dor de cabeça, eu tenho um tumor. É uma resposta permanente. As pessoas não ouvem. As pessoas não ouvem. As pessoas dizem o que elas acham do episódio em relação a elas. Eu, Leandro, sou de Aquário. Fato de uma irrelevância brutal. Astrologia, homeopatia são bons que dão emprego. Não servem para nada, mas dão emprego e são lícitos. Eu, Leandro, sou de Aquário. Eu digo isso para qualquer um dos senhores e eu vou ouvir. Eu também. Ou seja, não estão entrando na minha conversa. E aí eu digo, mas meu ascendente é Aquário também. O meu é Câncer. Mas morra de câncer. O que eu quero saber disso? Façam qualquer um desses testes. Digam assim, posso dizer, o meu mais velho tem 19. Eu jamais ouvirei, que interessante, quer dizer que ele nasceu... Não, a minha tem 15. Ou eu não tenho filhos, né? Ou tenho gêmeos. Chamamos a isso comunicação humana. No Brasil, o autismo é brutal, porque nós não escutamos um ao outro. Este um dos problemas da comunicação humana em geral, mas no Brasil em particular. A incapacidade de ouvir. Eu diria que hoje uma pessoa que num tribunal, numa comunidade ou num condomínio, é capaz de ouvir ao outro, faz um diferencial gigantesco sobre o resto da humanidade. Eu dei um conselho no ar durante um programa, porque eu fui surpreendido por um discurso de uma política brasileira sobre a função da mandioca. Eu não sabia desse discurso. Em geral, se eu sei, eu me preparo melhor. Mas eu estava no ar quando o discurso foi veiculado. E eu fiquei tão impactado, eu não estava preparado para aquilo, que eu dei um conselho baseado em Bernard Shaw. Quando estamos em silêncio, as pessoas têm dúvida se eu sou idiota ou genial. Quando eu abro a boca, essa dúvida é resolvida imediatamente. Então, just in case, o silêncio é precioso. Ouvir. Ouvir é um gesto político. Ouvir é um gesto afetivo. E depois de 15 anos de casado, ouvir é uma prova de amor extraordinária, gente. Extraordinária. É um gesto quase cristão de doação. É um gesto extraordinário. A maior prova de amor é ouvir. E ouvir a mesma pessoa ano após ano. Aliás, dizendo a mesma coisa, porque todos nós dizemos sempre a mesma coisa. Homens e mulheres dizemos sempre a mesma coisa. Nosso mundo é um mundo cada vez mais autista. E é difícil falar de regras fora do indivíduo e de lei para este mundo autista. Para encerrar, eu diria, refletindo quando eu montei isso, pensando em mim como agente público, professor público pago pelo Estado, numa grande universidade de São Paulo, para formar historiadores e para capacitar professores da rede estadual de São Paulo. Eu diria, pensando sobre mim, não como conselho a ninguém, que em primeiro lugar, como agente público, eu sou em vários sentidos o símbolo da lei. A lei tem uma personificação que é o agente público. O agente público é a encarnação material da lei. É a maneira que a lei chega às pessoas. Eu sou a representação para o meu aluno do que é o poder do Estado capaz de arrecadar impostos e sustentar caramente, porque a universidade é muito cara, sustentar a um valor muito alto uma universidade pública cuja função é educar. A universidade é muito cara, educar é muito caro. E este privilégio eu levo muito a sério com os meus alunos. Enquanto existirem agentes da lei em nome do coletivo, esses agentes da lei simbolizam a possibilidade de existir a nação. A nação é um acordo diário, como dizia um francês do século XIX. A nação é uma celebração de uma união geralmente artificial, em nome de uma língua e de valores. Mas, acima de tudo, para mim, Leandro, não passo isso para ninguém, não posso cobrar isso de ninguém. Eu sou uma referência de valor.
Por isso que é importante que a mulher de César não só seja, mas pareça honesta. É importante que o agente público não só seja, que é óbvio, mas também pareça. Eu vou dizer uma bobagem. Quando eu saio com os meus alunos, eu não bebo. Eu adoro vinho. Eu tenho que até me controlar, porque eu estou adorando tanto que eu sinto que a chance de terminar a vida abraçado numa garrafa é grande. Então eu tenho que controlar, porque eu adoro vinho. Adoro vinho. Quando eu saio com meus alunos, eu não bebo. Não é ilegal beber. Eu tenho mais de 18. Eu nunca fiquei bêbado de fato, mas naquele momento eu acho que eu sou um símbolo. E é bom eu pedir um suco. É bobagem? Pode ser. Eu acho que o governante, o professor, o juiz, devem ser vistos com livros nas mãos, mesmo que não leiam. Mesmo que não leiam. Devem ser vistos com livros, porque são exemplares. Precisamos destes exemplos. Precisamos desesperadamente desses exemplos no Brasil. É fundamental que as pessoas vejam nos símbolos da lei estes exemplos. Eu tenho presente cada vez mais esta referência de valor. Pessoas públicas têm um compromisso quando assumem sua função pública. Quando eu assumi num concurso da Unicamp em 1996, minha função pública. Eu me tornei uma pessoa pública logo sem direito a ser inteiramente privado. Eu tenho uma vida privada e tenho uma vida pública. Exposto a palestras, exposto a literatura, exposto a livros, eu tenho que entender que eu tenho compromissos. E esses compromissos também são éticos. São coisas muito simples e muito antigas. Faz falta que nós todos, agentes do serviço público, possamos tornar, junto com as pessoas das seções privadas da sociedade, a tornar o país viável. Ele é viável porque muita gente acredita nisso. Senão ele teria desmontado há muito tempo. Aliás, o Brasil continuar existindo é notável. É notável. Realmente é notável. Com isso, eu queria falar de valores, de mundo líquido, de ética, de comunicação, recomendar livros que eu recomendei em grande quantidade, recomendar filmes também, para que nós pudéssemos discutir num segundo momento, que é agora, dentro do tempo de vocês, pudéssemos discutir essas questões, contestá-las, aprofundá-las. Manifestei uma visão subjetiva, pessoal, amparada na história e na filosofia, mas nem por isso menos subjetiva. E como tal, abro para que vocês possam falar também dos valores, da experiência e da subjetividade de vocês. Agradeço mais uma vez a honra de ser chamado a essa cidade e mais uma vez a elegância e a honra do convite realizado e agradeço a atenção de vocês nessa hora difícil pós-almoço. Muito obrigado. Eu tenho espaço, porque meu voo é mais tarde, depende da agenda agora de vocês, a quantidade, o tamanho e a extensão